Bom dia, hoje são 13 de agosto de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja a palavra aí. Temos a palavra quanto. Temos a palavra quanto. Quanto. Agora eu pergunto, quanto é o quê? É substantivo? É pronome? É advérbio? É pronome indefinido, relativo? Quanto é o quê, hein? É o que sempre digo aqui. Depende da oração. Depende da oração. Entendeu? Muitas palavras da língua portuguesa mudam de classe gramatical. Mudam de classe gramatical. Pronome indefinido, pronome relativo, advérbio, mudam de classe gramatical dependendo da oração, dependendo do contexto em que elas se encontram. Então veja aí um quadro para a palavra quanto. Temos aí quanto acima, não é, no quadro. Muito bem. Dependendo da oração, quanto, essa expressão aí, quanto, pode ser pronome relativo, pode ser pronome indefinido, pode ser advérbio e pode ser pronome interrogativo. Interrogativo apenas com interrogação, perguntas. Então, quanto, dependendo da oração, pode ser pronome relativo, pronome indefinido, pode ser advérbio e pronome interrogativo. Então, cabe a você distinguir, saber quanto é isso aí. É pronome relativo, é pronome indefinido, advérbio ou pronome interrogativo. Muito bem. Então eu fiz aqui um quadro explicativo com exemplos. Vamos lá. Quanto, a palavra quanto, menos no caso do advérbio. Quando quanto é um advérbio, ele é invariável. Porque é um advérbio. Ele não muda de roupa, continua quanto, como advérbio. Agora, como pronome relativo, como pronome indefinido e pronome interrogativo, o quanto, ele varia. Ele fica no singular ou vai para o plural, fica no masculino ou no feminino. Em todos os exemplos, menos ele funcionando como advérbio. Quando ele funciona como advérbio, ele fica imutável, não muda, permanece quanto. Então vamos entender aqui como é que a gente descobre numa oração se o quanto é um pronome relativo, é um pronome indefinido, um advérbio e um pronome interrogativo. Então vamos lá. O quanto será pronome relativo? Veja o quadro aí à esquerda. O quanto será pronome relativo se antes dele vier esses pronomes aí, ó. Pronomes indefinidos. Tudo, tanto, todos, tantas, tantos e todas. Então, se antes da palavra quanto, o quanto estiver se relacionando com a palavra anterior, tudo, tanto, todos, tantas, tantos e todas, esse quanto será pronome relativo e pode ser substituído pelo pronome relativo que. Entendeu? Então, quanto será pronome relativo se antes dele vier essas palavras aí, uma delas, tudo, tanto, tudo quanto, tudo, tanto quanto, todos quantos, tantas quantas, tantos quantos, todas quantas. Então, se antes da palavra quanto vier uma dessas palavras aí, um desses pronomes indefinidos, quanto será pronome relativo e pode ser substituído por que. Entendeu? E quanto será pronome indefinido? Quanto será pronome indefinido quando, obviamente, não se referir
a essas palavras tudo, tanto, todos, tantas, tantos, todas. Quando não se referir, quando vier sozinho, numa oração, ou então acompanhando um substantivo. Aí o quanto será pronome indefinido. E sendo pronome indefinido, ele é variável. Ele muda de acordo com o substantivo. Quanto, quantos. Quanta, quantas. Pronome indefinido. E quanto será advérbio se ele estiver se referindo a um verbo. Quanto será advérbio quando estiver se referindo a um verbo. Aí é advérbio. E sendo advérbio, é invariável, não muda. Continua quanto sempre, diferentemente das outras formas. E será pronome interrogativo? Isso aí é o mais fácil ainda. Quanto será um pronome interrogativo se ele vier no início de uma interrogação? Entendeu? Se ele vier no início de uma interrogação. Os pronomes interrogativos são aqueles que vêm numa interrogação, numa pergunta. E geralmente são pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, quando eles vierem numa pergunta, principalmente no início da pergunta, passa a se chamar pronome interrogativo. Apenas pela pergunta e nada mais. Então vamos aí. Então eu digo assim, na letra A, eu tenho assim, ó. Tenho tudo quanto desejo. Tenho tudo quanto desejo. Esse quanto aí é um pronome relativo. Veja o quadro acima à esquerda. O quanto será pronome relativo se antes dele vier uma dessas palavras aí, um desses pronomes indefinidos. Tudo, tanto, todos, tantas, tantos e todas. Se esses pronomes aqui indefinidos vierem antes de quanto, então quanto será pronome relativo. E pode ser substituído pelo pronome relativo que. Eu digo assim, tenho tudo que desejo. Viu aí? Tenho tudo que desejo. Então esse quanto aí é pronome relativo, porque ele se refere a tudo, a um pronome aí que vem antes dele. Então quanto é pronome relativo. Viu como é fácil? Na letra B, eu digo assim, você viu os livros. Você viu os livros. Leve tantos quantos precisar. Viu aí? Leve tantos quantos precisar. Então, esses quantos aí, olha aqui, quantos aí já se flexionou. Quanto? Aí está no plural, quantos. Por quê? Porque aqui se refere a vários livros, não é? A vários livros. Então, quantos aqui já está no plural masculino. Viu aí? Mudou de roupa. Quantos aqui é pronome relativo, porque antes dele vem um pronome indefinido, tantos, tantos, quantos. Então, quantos é pronome relativo. Na letra C, eu digo assim, quanto dinheiro gastou? Quanto dinheiro gastou? Aí a exclamação, não é? Quanto dinheiro gastou? Então veja, esse quanto aí é um pronome indefinido, não é mais relativo. É indefinido. Está ao lado de um substantivo, dinheiro. Quanto dinheiro? Dinheiro é um substantivo. Então quanto, quando ele se relaciona a dinheiro, no caso aqui a um substantivo, o quanto será pronome indefinido. E é variável. No caso aí já é variável. Pode ficar no singular, masculino, feminino e plural. Então, quanto dinheiro, pronome indefinido. Por quê? Porque se refere a um substantivo, dinheiro. Na letra D de dado, quanto namorei? Olha aí, quanto namorei? A pessoa está dizendo que namorou demais. Quanto namorei? Quanto namorei? Esse quanto aí já é um advérbio, viu aí? E é um advérbio por quê? Porque se refere a namorei. Namorei é verbo. Então, quanto, quando se refere a um verbo, é advérbio.
Então aí na oração de quanto namorei, quanto é um advérbio invariável, não muda. Quanto namorei, no plural, quanto namoramos, o quanto continua sem mudar de roupa. É um advérbio porque se refere a um verbo, viu aí? E é invariável. Na letra E, quanta depravação, olha aí, quanta depravação, na letra E. Veja aí, quanta no feminino singular. Por quê? Porque depravação é feminino singular. Quanta depravação, esse quanta aí é pronome indefinido. É pronome indefinido. Por que é pronome indefinido? Porque depravação é um substantivo, entendeu? Então, quanto, quanta, quantos, quantas, quando estiverem se referindo a um substantivo, são pronomes indefinidos. Quando quanto estiver se referindo a um verbo, é um advérbio. Viu aí? Refere-se a um verbo, advérbio. Refere-se a um substantivo, pronome indefinido. Antes dele vem tudo, quanto, tanto, todas, pronome relativo. Viu aí? Aí na letra F pergunta assim, quantos vieram? Isso aí é uma interrogação. Esses quantos aqui, melhor dizendo, esse quantos aqui, no fundo é um pronome indefinido. Como ele vem com uma interrogação, aí passa a se chamar pronome interrogativo. É só isso, entendeu? Então, quantos vieram perguntando, esse quantos aqui se transforma em pronome interrogativo. Apenas porque está numa pergunta, numa interrogação. Então, pronome interrogativo. Na letra G, eu digo assim, leve tantos ingressos quantos quiser. Veja aí, leve tantos ingressos quantos quiser. Esse quantos aí é o quê? Advérbio não é, porque o advérbio sempre será quanto. Quanto, quanto, não muda. Então não é advérbio, não é pronome interrogativo, né? Então pode ser pronome indefinido ou pode ser pronome relativo. Veja aqui a palavra que vem antes, com a qual ele se relaciona, é a palavra tantos. Olha aqui, tantos. Leve tantos ingressos quantos quiser. Então você vê que antes da palavra quantos, vem aqui tantos. Olhe lá no quadro. Quando a palavra quantos vier precedida antes, ela vem antes. Antes dela vem a expressão tudo, tanto, todos, tantas, tantos e todas. Então essa palavra quantos será pronome relativo. Veja aí, ó, leve tantos quantos. Leve tantos ingressos quantos quiser. Posso substituir pelo pronome relativo que. Leve tantos ingressos que quiser. Então, quantos aqui é pronome relativo, porque antes dessa palavra vem o pronome indefinido tantos. Tantos, quantos. Então, quantos, pronome relativo. E na letra H, eu digo assim, não sei quantos chegaram. Não sei quantos chegaram. Quantos aqui é pronome indefinido. Quantos aqui é pronome indefinido. Está substituindo um substantivo aqui. Eles, várias pessoas, não sei quantos chegaram. Então, quantos aqui é um pronome indefinido. É um pronome indefinido. Não sei quantas, aqui se eu colocasse mais completo, seria não sei quantos homens chegaram, não sei quantos meninos chegaram, entendeu? Então, quantos aqui é pronome indefinido. Antes dele não há nada de tudo, tanto, todas, né? Todas, tantos, etc. Nada. Não há. Ele não se refere aqui a um verbo, não. Ele aqui, você vê, ele faz um papel de um substantivo. Seria aqui meninos, né? Quantos meninos
não sei quantos meninos chegaram. Então, quantos aqui é um pronome indefinido. E aí ele se flexiona também. Entendeu? Então é fácil você distinguir quando quanto acima, né? Quanto é um pronome relativo, um pronome indefinido, um advérbio e um pronome interrogativo. Certinho? Muito obrigado.